Paz do Senhor, queridos irmãos, entrando ao vivo aí, pela graça de Deus, para um bate-papo sobre Apocalipse, capítulo de número 12. Vamos dar uma breve introdução aqui sobre Apocalipse, capítulo de número 12. Tá? Tema com diversas interpretações, mas nós vamos abordar essas interpretações aqui do Apocalipse. E é claro, você se faz participante aqui através das suas perguntas. É muito importante que você participe, tá? Que você venha curtir, comentar e compartilhar. Bom, queridos, é um tema que tem crescido, né, no Brasil, no mundo, a escatologia vivendo aí, muitas pessoas procurando saber mais sobre o Apocalipse, sobre os estudos de escatologia, e é claro, em decorrência do Covid, das calamidades que nós estamos enfrentando recentemente, é claro que as pessoas estão buscando, tá, informações sobre isso. O pessoal está entrando aí, ok? Eu gostaria que vocês me informassem como está o som, porque eu estou no foninho aqui, e às vezes o som não está saindo legal, né? Eu gostaria que vocês me dessem o feedback do som, porque é muito importante que vocês ouçam aí com qualidade, tá? Então o pessoal que está entrando aí, por favor, me dê o feedback do som, como é que está aí. Boa noite a todos aí, um ótimo fim de semana. Vamos de Apocalipse, né, irmãos? Vamos de Apocalipse, o livro que eu amo, né? Amo escatologia, os irmãos já sabem disso. E nós vamos falar muito sobre Apocalipse, capítulo de número 12 e suas interpretações, né? Há uma variedade de interpretações aí do Apocalipse, mas é claro que nós vamos resumir aí, pelo menos em 4 dessas interpretações, ok? Os irmãos que estão entrando aí, dê o feedback do som aí, por favor, se o som tá legal, saindo aí numa altura boa, porque senão eu vou gravando no som ruim aí e não fica legal, né? Boa noite a todos os irmãos, a paz do Senhor Jesus, aos irmãos que estão entrando aí. Manda para o seu amigo aí, né? Para curtir, para comentar e para compartilhar. Eu sei que nesse momento aqui são as lives da igreja, né? Para todo lado, mas eu quero convidar você para fazer um estudo aqui conosco do Apocalipse, que vai ser muito importante. Aguardando o feedback dos irmãos aqui do som, tá? Esperando aqui para a gente entrar no texto, tá? Sacrossanto da Escritura Sagrada, para falarmos sobre Apocalipse, capítulo de número 12. Os irmãos estão entrando aí, e eu gostaria, me manda aí, irmãos, quem estiver ouvindo aí, se o som tá legal, tá? Se vocês estão me ouvindo bem, para que eu possa prosseguir aqui no nosso bate-papo, tá? Até que o pessoal vai entrando aí e vai dando aí o seu comentário, né? Vão enviando as suas perguntas aí, até que o pessoal vai entrando, eu vou fazer um convite, né? Então, já que o pessoal está demorando um pouco para mandar aí o feedback, aqui o texto, fazer um convite para vocês dos nossos cursos do ITEP, tá? Teologia, capelania, temos aí material espetacular, você está vendo escatologia aí, tá? O ITEP tem o preparo para o seu ministério, cursos de aperfeiçoamento, tá? Em vários temas importantes, e você pode conhecer tudo isso clicando no link aí do ITEP Maestros, ok? Você está convidado a participar dos nossos cursos. Vamos lá, queridos. Vamos entrar. Pai do Senhor, pastor. Está muito bom. Pai do Senhor, valeu, Paulinho. Um abraço. O Paulinho hoje deu um trato no meu cabelo aqui. Deus te abençoe grandemente, Paulinho. Não é uma tarefa difícil, né, Paulinho? Mas obrigado, viu? Muito obrigado, porque você tem abençoado a minha vida. Pastor Nelson Carlos, de Itapira, um forte abraço, pastor Nelson, a toda a comunidade, aos irmãos aí.
Que Deus abençoe o senhor grandemente, né? O pastor Nelson, bacharel em teologia pelo ITEP, lá na cidade de Itapira. Um forte abraço aos irmãos, ao pastor Sebastião Lúcio e a todos os irmãos que estão lá. Queridos, vamos lá entrar então. Os irmãos que depois quiser fazer pergunta, faça perguntas, tá? Pode mandar pergunta, você pode participar aqui, manda suas perguntas que nós vamos trabalhar o tema tranquilamente. Vamos lá. Apocalipse, capítulo de número 12, vamos então ao texto. Entrando aqui no texto. Apocalipse 12, 1. E viu-se um grande sinal no céu. Uma mulher vestida do sol, tendo a lua debaixo dos seus pés, e uma coroa de 12 estrelas sobre a sua cabeça. E viu-se um grande sinal no céu, uma mulher vestida do sol, tendo a lua debaixo dos seus pés, e uma coroa de 12 estrelas sobre a sua cabeça. Voltando aqui, queridos, e é claro que eu vou deixar aberto aqui para os irmãos, para a gente já fazer a introdução do capítulo 12 e versículo de número 1. Eu vou colocar até o texto supracitado aqui, ok? Para que os irmãos venham participar, então, olhando para o texto, ok? Vamos lá. Vou colocar o texto aqui. Isso, maravilha. Então, o nosso texto é Apocalipse, capítulo 12, versículo de número 1. Queridos, há pelo menos 4 interpretações que eu gostaria de comentar sobre o capítulo 12 e o versículo de número 1, né? Nós vimos claramente, nesta visão agora, João está dizendo que viu um grande sinal no céu. Ele viu uma mulher vestida do sol, tendo a lua debaixo dos seus pés e uma coroa de 12 estrelas sobre a sua cabeça. Quem é a mulher de Apocalipse capítulo 12? Tá? Quem é a mulher de Apocalipse capítulo de número 12? Para muitos é a igreja, para outros Israel, para outros é Eva, e para outros é o corpo de Cristo no mundo, tá? Tem essa interpretação também. Essas 4 linhas de interpretação, as duas mais destacadas, são igreja e Israel. E é claro que quando nós falamos sobre isso, nós não poderíamos citar, não deixar de citar a questão da visão escatológica, da interpretação escatológica sobre o assunto, porque nós temos uma visão reformada sobre o assunto, né, de teólogos reformados sobre o assunto. Temos uma visão de outros teólogos já pentecostais, neopentecostais sobre o assunto, e também tem uma questão da onde parte essa hermenêutica, né, essa interpretação, e para muitos amilenistas, né, ali está ali se tratando da igreja e não de Israel. Já para alguns dispensacionalistas, estaria se tratando, essa mulher seria Israel, tá? Para alguns aliancistas, digamos assim, então seria a mulher a igreja, e para o dispensacionalista a mulher seria Israel, ok? Nós temos claramente ali no texto uma mulher que aparece. Tem também uma interpretação correndo na internet de Maria, que ali se refere-se a Maria, a mãe de Jesus, porque nós vamos chegar aos textos depois e vamos ver claramente, tá, texto por texto, que essa afirmação sobre Jesus é verdadeira. Tá? Agora a questão de ser Maria é que nós vamos discutir. Então nós vimos lá, João viu uma mulher vestida de sol, ok? Tendo a lua debaixo dos seus pés. A maioria concorda que essa mulher vestida de sol nos remete ao Novo Testamento. Alguns concordam que está se retratando ao Evangelho, ao Novo Testamento, a nova aliança.
já que Malaquias 4:2 diz que para vós que temeis o nome do Senhor nascerá o sol da justiça. A lua debaixo dos pés, para alguns intérpretes, é a antiga aliança, o Antigo Testamento. Se vocês pegarem Colossenses, Paulo vai citar sobre as festas das luas novas. O Antigo Testamento vai falar muito em Isaías sobre essas festas. Então, se vocês pegarem o Antigo Testamento, ele está muito relacionado com essa questão da lua. Por quê? O calendário judaico, ele não é gregoriano, tá? É diferente, tá? Eles contam um ano diferente de nós. E o calendário deles é baseado no lunisolar, né? É diferente do nosso. Então, tudo no Antigo Testamento está bem se referindo a essa questão das luas, né? Isso vai estar bem lá dentro de Levítico, Deuteronômio, depois vai estar em Isaías. E para muitos intérpretes, então, essa mulher vestida do sol é a representação do Novo Testamento, e a lua debaixo dos pés dela seria o Antigo Testamento. Tá? Mas quem seria essa mulher? Tá? Então já a lua, Antigo Testamento, sol, Novo Testamento. Quem seria essa mulher? Para muitos também essa mulher é Eva, por causa da profecia de Gênesis 3,15. E porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua semente e a sua semente, esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirá o calcanhar. Falando da semente da mulher que nasce nesse texto. Então, para muitos é Eva essa mulher. Para alguns intérpretes, tá? Até antes da reforma era Maria, tá? Depois muitos intérpretes dizendo que era Maria, outros a igreja e outros Israel, ok? E para muitos aí o corpo de Cristo, mas eu vou até deixar essa visão bem de fora. Então, Apocalipse capítulo 12, versículo 1, João vê uma mulher vestida de sol, com a lua debaixo dos pés, e nós já definimos, tá, que alguns intérpretes concordam que o sol ali representa o Evangelho e a lua o Antigo Testamento. Tranquilo aí, irmãos? Então, qualquer coisa, manda pergunta aí, que nós vamos participando junto, tá? Pastor, não entendi, volta, e nós vamos participando junto, ok? Vamos seguir aqui com o nosso texto, ok? Nós vamos seguir aqui com o nosso texto. Vamos lá. Então nós vamos para o versículo 2. E essa mulher estava grávida e com dores de parto e gritava com ânsias de dar à luz. Ok? Então essa mulher estava grávida e com ânsia de parto e gritava com dores para dar à luz. Então nós identificamos a mulher, é claro que ainda não falamos das 4 posições, né, de quem poderia ser essa mulher, depois nós vamos filtrando, tá? E ela estava grávida, né, com dores de parto para dar à luz. É isso que João está vendo então. Ele viu uma mulher vestida de sol, tendo a lua debaixo dos pés, e ela estava grávida, ok? Com dores de parto, pertinho de dar à luz. Vamos seguir ao texto, queridos, vamos lá. Seguindo aqui com a nossa Bíblia, você vai acompanhando aí também e fazendo anotações. 12:3, e viu-se outro sinal no céu. E eis que era um grande dragão vermelho, né, que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre as suas cabeças 7 diademas. Tá? Que tinha o quê? 7 cabeças e 10 chifres. E sobre a sua cabeça tinha 7 diademas. Bom, nessa visão, queridos, voltando aqui à nossa tela, vamos lá. Nesse versículo 3, tá? Que nós já falamos que a mulher, no versículo 2, estava grávida com dores de parto. E no 3 diz que imediatamente ele tem outra visão. Ele vai ver no céu um sinal. E eis que era um dragão. Né? E o dragão aqui, simbolizado, né? É o símbolo de Satanás, tá? Do diabo. Que tinha 7 cabeças e 10 chifres, sobre suas cabeças 7 diademas. Para alguns intérpretes, esse dragão aqui seria a representação do Império Romano, tá? Perseguindo a igreja. Perseguindo a igreja. Para alguns intérpretes seria a interpretação do Império Romano,
tá? Baseando-se muito na visão da questão da estátua de Daniel, no capítulo 2, sobre os dedos, depois o capítulo 8, né? E já para outros intérpretes está se falando do diabo, está se falando de Satanás, que foi perseguir a mulher, ok? Então nós já identificamos alguns sinais referentes à mulher, a antiga aliança, a nova aliança, no versículo 1, no versículo 2 que ela estava grávida, e agora no 3 aparece esse dragão, ok? Vamos seguir então, olhando aí para a Bíblia. Você pode ir fazendo pergunta, hein? Vamos lá. E a sua cauda levou após si a terça parte das estrelas do céu, e lançou-a sobre a terra, e o dragão parou diante da mulher que havia de dar à luz, para que, dando ela à luz, lhe tragasse o filho. Olha aí, pessoal, vamos lá, sobre esse texto, hein? E a sua cauda levou após si a terça parte das estrelas do céu. Bom, é comum que muitos crentes afirmem que esse texto está se referindo à queda do diabo. Tá? Está se referindo a Isaías 14, a Ezequiel 38, fazendo uma ligação com esses textos para falar que aí está a revelação da queda do diabo, que quando ele caiu, ele levou a terceira parte do céu, fazendo ligações com Isaías 14 e Ezequiel 28. Bom, queridos, eu discordo completamente dessa interpretação, porque o Apocalipse, ele é futuro. As coisas que em breve hão de acontecer. O Apocalipse não é pretérito. Tem algumas partes de Apocalipse que cita a Babilônia para aqueles cristãos que estavam sendo perseguidos, como visão de que o Império Babilônico caiu e Roma cairia, para confortar os irmãos. Mas ali não está falando nada de queda do diabo no capítulo 12. Tá? Porque se você pegar a ordem, não dá certo. Tá? Nós estamos seguindo a narração expositiva. Nós estamos falando de algo que vai acontecer. Então quem liga Apocalipse 12 com Isaías 14, Ezequiel 28 e fala que é senso plênio, está, na verdade, praticando uma alegoria, um malabarismo enorme para juntar tudo isso. Tá? Pastor, mas esse é o único texto que prova que o diabo arrastou a terceira parte para baixo. Né? Então, lamento dizer para você que esse texto não está falando disso. Ok? Apocalipse é futuro. Tá? Para muitos é futuro, né? Lembrando que tem os que consideram o Apocalipse histórico já cumprido. E até essa batalha aí já cumprida, tá? Para que não fique nervoso aí me xingando no YouTube, xingando no Facebook. E é claro que eu vou mencionar isso, né? Existem aqueles que interpretam o Apocalipse histórico, o Apocalipse já cumprido, né? E tudo isso que João viu eram para aqueles dias, para confortar os irmãos, e que as visões e símbolos dentro do Apocalipse estariam se referindo ao Império Romano, às perseguições dos 10 imperadores e tudo mais, ok? Mas eu sou da linha que concordo, futurista, né? Eu concordo que Apocalipse 12:4 ainda vai se cumprir, tá? Ele não é pretérito, ele é futuro. Então quem interpreta aí que a queda do diabo está relacionada aí, me desculpe, é muita pouca base para fazer isso, né? Você não faz doutrina com texto só, temos que tomar cuidado com isso e fazer inferências, né? Pegar textos que não têm relação nenhuma, nem de tempo, nem na sua exposição geral, nem na sua exegese, na sua nação expositiva não tem conotação nenhuma, tá? Então nós vimos aqui que tem uma batalha, ok? O que para mim, queridos, não só para mim, como para o Dr. Wimalgo e outros intérpretes, essa batalha ainda vai acontecer, ok? Porque para mim, como pastor, o que João está vendo na questão do Apocalipse, o pano de fundo ali, todo o cenário histórico existe, mas Jesus está mostrando para ele que existem forças sobrenaturais por trás de muitos acontecimentos que estão sendo negados hoje. A teologia liberal nega tudo hoje, né?
A teologia liberal invadiu, infelizmente, muitos teólogos da igreja. Eles negam que forças malignas, né, estejam operando por trás de muita coisa, atrás de muitas nações, atrás de muitas lideranças, e eu discordo dessa teologia, né? Para mim, Apocalipse capítulo 12, ele está trazendo algo que vai acontecer ainda, essa batalha aí que vai ter entre Miguel, nós vamos ver na sequência do texto, tá? Talvez eu esteja um pouquinho rápido, você pode me parar, pastor, eu quero saber disso aqui, fala isso aqui de novo. Nós vamos recapitular, ok? Vamos lá. Vamos então ao texto. E o versículo de número 5. Vamos ler o versículo de número 5. Isso. 2, 3. Isso. E deu à luz a um filho, homem ou varão, que há de reger todas as nações com vara de ferro. E o seu filho foi arrebatado para Deus e para o seu trono. Então ele deu à luz a um filho varão, que há de reger todas as nações com vara de ferro. E o seu filho foi arrebatado para Deus e para o seu trono. Voltando aqui, queridos, na nossa telinha aqui, ok? Então nós vimos lá ali que essa mulher que estava grávida, no versículo de número 2, ela deu à luz a um filho varão. Ela deu à luz ao homem. Um abraço aí também ao professor Jefferson da cidade de Conchal, grande mestre da teologia. Um forte abraço, pregador da palavra. Forte abraço, viu? Beijo no coração de todos aí. Então nós vimos que no versículo de número 2 a mulher estava grávida, e agora essa mulher deu à luz a um filho varão. Bom, queridos, aí de forma majoritária, todos vão concordar que está se tratando de Jesus Cristo. Está se falando de Jesus Cristo. Tá? Então quem interpreta de forma alegórica que isso seria o corpo da igreja nascendo, me desculpe, estão muito equivocados. O capítulo 12, versículo 5, está se tratando de Jesus Cristo, e foi arrebatado para Deus e para o seu trono. Quem conhece um pouco de Bíblia, escatologia, se voltar em Daniel capítulo 9, do versículo 26 e 27, vocês vão pegar exatamente isso, né? A questão até a 69ª semana, onde Jesus é tirado, o Messias é tirado. E ali João está dizendo que esse filho vai nascer, um filho varão, e ele foi arrebatado para Deus e para o seu trono. Então, para o Dr. Wimaldo, esse filho é Jesus e a mulher é Israel. Olha agora onde nós estamos voltando, hein? Então, nós vimos no começo, pelo menos 4 visões dessa mulher. Poderia ser a igreja, ok? Só que eu não concordo aqui de ser a igreja pelo seguinte: a igreja não gera Jesus. Eu estou acompanhando a narração. É Jesus quem gera a igreja. Ok? A igreja não pode gerar Jesus. Então, se nós temos aqui Jesus, tá, nascendo no versículo 5, quem é a mulher do versículo 1? Então, alguns intérpretes consideram ser a igreja. Tá? Alguns intérpretes consideram ser Maria. Por quê? Vamos lá. Intérpretes do passado, né? Porque consideram que quando Jesus nasceu, ele foi perseguido pelo dragão, que nós veremos a partir do versículo 6. Ele tem que correr para o Egito, através de uma visão do anjo, que manda José e Maria para o Egito, através da fúria de Herodes, tipificando o dragão nessa interpretação. Para aqueles que interpretam que ali é Eva, né? Olha, uma interpretação antiga, né? Que interpretam que ali é Eva, representaria a questão de Apocalipse capítulo 3 e versículo 15, a descendência da mulher, mas a serpente que ia morder o seu calcanhar, fazendo relação em ser arrebatado para Deus e para o seu trono, com questão à sua morte. Tá? Para o Dr. Wimaldo é Israel, porque Jesus nasce em Israel. Para muitos intérpretes ali, é o nascimento de Jesus na terra de Israel. Tá? Ok? E para outros intérpretes, até que consideram o Apocalipse histórico, interpretam que ali estaria falando realmente do nascimento do Cordeiro de Deus, do nascimento de Jesus. Ok? Então, o versículo de número 5 vai nos dizer muito quem é a mulher do versículo 1. Tá? Então ela tinha a lua debaixo dos pés, vestida de sol,
Nós já vimos que a lua representa a antiga aliança e que o sol representa o Novo Testamento. Depois nós vimos que essa mulher estava grávida com dores de parto e depois descobrimos que nasceu dela um filho varão. Ok? Vimos também no interlúdio a questão que de João viu outro sinal no céu e nesse sinal ele viu um dragão. Tá? E esse dragão vai perseguir a mulher. Vamos lá na sequência, queridos. Ó, quem quiser mandar pergunta, participar aí, pode vir junto, tá bom? Vamos lá. Vocês são importantes para isso, para fazer o nosso estudo melhorar cada vez mais. Vamos ao texto? Então vamos lá. Versículo 6. E a mulher fugiu para o deserto, onde já tinha um lugar preparado por Deus, para que ali fosse alimentada durante 1260 dias. Ok? Voltando aqui, queridos. Então, para muitos intérpretes, amados, olha que coisa interessante, hein? A mulher, ela foi para o deserto, ela fugiu para o deserto. E quando ela foge para o deserto, ali tinha um lugar preparado por Deus para que ela fosse alimentada durante 1260 dias. Então aqui já divulgamos a tese que é Eva mulher. Ok? Não é o período que Jesus ficou no Egito. Você teria que aplicar muita alegoria sobre isso. Ok? Também, queridos, eu encontro muita dificuldade em admitir que essa mulher ali é a igreja, no capítulo 12. Muita dificuldade, exatamente por causa dessa questão dos 1260 dias, que para os intérpretes da escatologia está muito ligado à 70ª semana de Daniel, e uma variedade de relações de texto que tem correlação com esse tempo. 1260 dias, um tempo, outro tempo, metade de um tempo. Nós vamos ver tudo isso. Então, para muitos intérpretes, estaria se falando da grande tribulação, da mulher Israel sendo perseguida na grande tribulação. Para o Dr. Rimaldo, ele considera que ali é uma perseguição Israel, procurando destruir Israel e não a igreja. E por que ele argumenta isso? Ele argumenta porque essa mulher tem essa questão para ser alimentada durante 1260 dias. Então, quem considera igreja teria que admitir a igreja nesse período. Tá? Então, teria que admitir a igreja nesse período e teriam dificuldades com isso. Então, eu considero que essa mulher é Israel. Está se referindo à grande tribulação. E nós vamos dividir a 70ª semana em 3 anos e meio, onde daria 1260 dias e 1260 dias. É claro, queridos, que existem as visões contrárias sobre isso, né? Quem considera o Apocalipse histórico, os amilenistas e por aí vai. Mas nessa parte do Apocalipse eu discordo muito, até pelos textos que nós estamos falando aqui. Então a mulher fugiu para o deserto. Tem gente que interpreta que foi Maria correndo para o Egito, mas ela não ficou lá 1260 dias. Teria que aplicar uma alegoria enorme sobre o assunto. Aí estaria errado. Também não é Eva, né? Não dá para aplicar isso sobre Eva. Sobre a igreja, seria uma questão de interpretação na escatologia sobre se a igreja passará ou não passará pela grande tribulação. Uma questão sobre aqueles que são pré, são mid, são pós, tá? E até para alguns pós, essa visão do capítulo 12 que eu estou citando aqui pode ser aceita, né? Embora a maioria a milenista, né? Mas alguns aceitam essa interpretação do capítulo 12, como eu disse aqui. Então vamos lá, queridos. Essa mulher vai fugir, então, para o deserto. Continuando, e houve uma batalha no céu. Né? Miguel e seus anjos batalhavam contra o dragão, e batalhava o dragão e os seus anjos. Tá? Então tem gente que vai falar, pastor, ele está dizendo que houve uma batalha no céu. Olha, houve uma batalha no céu na sequência da narração. Ok? Você tem que ler a Bíblia expositivamente para entender o texto e o seu contexto.
Ele está dizendo que houve uma batalha no céu, linkando com Isaías 14, Ezequiel 28, para falar que quando o diabo caiu, né, não tem Lúcifer também, viu, irmãos? Uma má tradução de Jerônimo, de Isaías 14, quando caiu, aí linkam com Apocalipse 12:7 para falar que ele arrastou a terceira parte do céu. Não dá para fazer doutrina só com o texto. Fica claro que na narração daquilo que João está vendo, depois que ele vê a mulher sendo perseguida, né, e sendo amparada ali, preservada durante 1260 dias, 3 anos e meio, existe uma batalha no céu. É isso que acontece. Ele está vendo Miguel e os anjos batalhando contra o dragão. E batalhava o dragão e os seus anjos. Então quem interpreta que essa batalha tipifica, simboliza, né, o mundo contra a igreja ou contra Israel nesse período, para mim é alegorizar demais também. Tá? Se você pegar Daniel, capítulo 9, nós estamos falando de batalhas ali que Daniel está tendo na visão. Daniel está tendo visão de batalhas ali no capítulo 9. E quando se fala a referência ao príncipe da Pérsia, né? Príncipe da Pérsia não me permitiu. Gabriel, quando vem trazer uma mensagem a Daniel, é impedido. Depois vem Miguel para a batalha. Ali não é representação de homem, não. Ali é uma batalha espiritual mesmo. É uma batalha de anjos. Tá? Então a teologia liberal quer negar isso em todo momento. Então no capítulo 12 ele está falando de uma batalha de Miguel contra o dragão. Tá? E de algo que vai acontecer, irmãos. Para muitos intérpretes, essa batalha vai acontecer e as coisas ficarão piores. Porque, vamos lá, o apóstolo Paulo chega a declarar que a nossa luta não é contra a carne e o sangue, Efésios capítulo 6, versículo de número 18 em diante, né? Que a nossa luta não é contra a carne e o sangue, mas é contra as potestades, né? Contra o príncipe que opera no ar. Ou seja, há uma batalha nos ares. Então quem diz que o diabo está preso, está muito enganado. Né? O diabo está preso, alguns estão dizendo que o diabo está preso, alguns amilenistas que o diabo está preso, mas ele está com a força reduzida, irmãos. Para com isso. Força reduzida, irmãos, né? Que ele está trabalhando limitado, né? Se ele está trabalhando limitado, ele está fazendo tudo isso, imagina solto, né? Então fica claro. E o diabo não está preso, não é essa visão que nós temos na Bíblia. Quando nós olhamos para a Bíblia, nós vemos ele solto no livro de Jó, né, subindo para acusar Jó. Zacarias capítulo 3, é o que Jesus vai falar de verdade no texto. Né? Eu vi Satanás, não, eu via Satanás subindo e descendo do céu. Ou seja, quem argumenta que o diabo está preso está muito enganado. Né? O diabo está solto, seus demônios estão soltos. E vai ter uma batalha da qual ele vai ser derrubado dessa potestade e vai vir para a terra de uma vez. E aí as coisas vão ficar complicadas. Vamos ver o que diz o texto. Mas não prevaleceram, né? Vamos lá, indo aqui ao texto. Mas não prevaleceram, nem mais o seu lugar se achou nos céus. Ok? Ou seja, aquilo que eu falei para os senhores de Efésios, quando Paulo retrata sobre a luta nos ares. O apóstolo Paulo está falando sobre isso. Então uma coisa que a teologia liberal está fazendo, e eu estou ficando muito preocupado, é essa questão de negar que existe até o diabo, de que existe uma batalha espiritual, que está bem claro em Daniel sobre isso, irmãos. E nós vimos aí potestades lutando contra o ser humano. E as pessoas estão negando isso, mas nessa visão do Apocalipse capítulo 12, né, fica bem claro para mim que os dias de Satanás estão contados. É isso que está claramente no Apocalipse, tanto dele quanto da morte, do inferno e tudo, e todo o mal. Mas ele vai descer na terra pós essa batalha. Vamos seguir aqui, queridos. Vamos lá. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente chamado Diabo e Satanás, que engana todo mundo. Ele foi precipitado na terra e os seus anjos foram lançados com ele. Olha que coisa, hein? Então foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente chamado Diabo e Satanás, que engana todo mundo. Ele foi precipitado na terra e os seus anjos foram lançados com ele.
Tá? Nós vamos ver que esse texto não tem ligação nenhuma com Isaías 14, nem Ezequiel 28, na continuação daqui a pouco. Então aquilo que eu falei anteriormente, que Paulo declara de uma batalha de potestades no ar, e que Miguel, né, vai derrotar ele e vai jogar para a terra definitivamente, porque para mim o Apocalipse está falando de coisas que em breve hão de acontecer. Tá? Quem interpreta que isso já aconteceu e o diabo está preso e retido está muito enganado, né? Está muito enganado. Essa interpretação absurdamente alegórica, né? O diabo está solto, né? Tanto que diz o texto, a antiga serpente, citado lá de Gênesis capítulo 3, versículo 15, chamado diabo e Satanás, que engana todo mundo, tá? E foi precipitado na terra e os seus anjos foram lançados com ele, ok? Vamos seguir aqui com o texto. Isso. Aqui você pode fazer perguntas também, tá? E ouvi uma grande voz do céu que dizia: esta é chegada a salvação e a força e o reino do nosso Deus e o poder do seu Cristo, porque já o acusador de nossos irmãos é derrubado, o qual diante do nosso Deus os acusava de dia e de noite. Irmãos, então aqui com entendimento bem claro, fica claro, irmãos, fica limpo, né, como a luz do dia, para entender que isso vai acontecer. Né? O André dizendo aqui, está na cara que é futuro. Né? A milenismo é uma alegoria feia. Então está na cara que é futuro, até pelo texto que eu acabei de ler. Olha aqui o texto, irmãos. Vamos lá de novo. Eu vou mostrar o texto para os irmãos de novo aí. Né? Ou seja, olha, e viu uma grande voz do céu que dizia: agora é chegada a salvação. Então não está falando do passado, irmãos. E a força, o reino do nosso Deus e o poder do seu Cristo, porque já o acusador de nossos irmãos é derrubado, o qual diante de nosso Deus acusava de dia e de noite. Ok? Voltando aqui, irmãos, fica claro que Apocalipse capítulo 2 está falando de algo que ainda vai acontecer, né? Não está falando de ligação com Isaías 14, Ezequiel 38, não. Porque está falando do diabo que acusava quem? Acusava a igreja, não acusava Israel, irmãos. Acusava os irmãos de dia e de noite, né? Embora em Zacarias nós temos a menção dele fazendo acusação contra o sumo sacerdote Josué no capítulo 3, e Deus manda tirar as vestes sujas e ali manda colocar as vestes limpas, né? Então nós temos claramente dentro da narração expositiva que ali está se falando de quem? Está se falando do futuro, tá? Ou seja, finalmente Satanás será derrubado. Tá? Então ele não está preso não, irmãos. Quem interpreta que ele está preso está forçando a interpretação de forma alegórica. Tá? E eu fico admirado que muitos que fazem essa interpretação fazem exigência de narração, da interpretação da narração expositiva, né? Texto pelo contexto, seguir o fluxograma da narração e querem fazer malabarismo para voltar para trás e para inventar o que não existe. Fica claro para mim que ali está se falando sim do futuro e de algo que vai acontecer. Vamos lá, queridos. Vamos lá. Vamos ver mais um texto aqui. Na sequência. Eles venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do testemunho e não amaram as suas vidas até a morte, tá? Olha que coisa interessante. Então no 12:10, né, está falando que o diabo acusava os irmãos de dia e de noite. E aqui diz que eles o venceram, eles quem? As testemunhas de Cristo. E aqui alguns vão interpretar o seguinte, né? Alguns vão ficar bravos agora comigo aqui. Alguns vão interpretar que a igreja até está aí ainda. Porque só pode testemunhar de Cristo se for a igreja. Como vai testemunhar de Cristo e morrer pelo nome de Jesus, sem o Espírito Santo, sem essa força, né? E nós não vamos entrar nesse mérito de pré, mid, pós hoje, nessa igreja vai no meio. Então há quem interprete que esses que venceram pelo sangue do Cordeiro, pela palavra do seu testemunho, não amaram as suas vidas até a morte, seria a igreja. Há quem interprete que é Israel, como o Dr. Wimalco acredita que o grupo de judeus convertidos, tá,
vai enfrentar o anticristo, a besta e o falso profeta, não vão amar as suas vidas e vão morrer pelo testemunho de Jesus Cristo, ok? Tem essa interpretação também, para que os irmãos não fiquem bravos aí, me xingando nas redes sociais, ok? Vamos lá, vamos lá. Vamos ver como é que está aqui a participação dos nossos irmãos. Nosso irmão André está aí antenado, né? Os irmãos podem fazer perguntas, irmãos. Pode mandar aí e nós vamos interagindo junto, né? Eu creio que o bate-papo está legal aqui. E eu tenho certeza que vai ser bênção e vai esclarecer muita coisa aí para você sobre Apocalipse capítulo de número 12. Vamos seguir? Vamos junto? Então vamos ao texto de novo aqui. Por isso alegrai-vos, ó céus, e o que nele habitais. Ai dos que habitam na terra e no mar, porque o diabo desceu a vós e tem grande ira, sabendo que já tem pouco tempo. Ok? Então fica mais uma vez claro aqui que não tem ligação nenhuma, tá? Voltando aqui ao vídeo, fica mais uma vez claro aqui que não tem ligação nenhuma, tá? Esse negócio do diabo já está preso. Fica claro que isso ainda vai acontecer, tá? O André dizendo aqui, doutor, o Imalgo está certo. Não, aí eu também concordo plenamente, André, que ele está muito certo nessa visão, né? A narração expositiva é claro, referindo-se a Israel, e aí o pessoal confunde, né? O André está fazendo até um TCC sobre isso, né? Sobre o dispensacionalismo e a questão da alegoria na interpretação escatológica. Legal esse TCC, André. E a verdade é a seguinte, que muita gente confunde essa questão do dispensacionalismo e acusa falsamente os irmãos que gostam de trabalhar a diferença entre Israel e a igreja, de estarem promovendo isso através de um sonho de uma menina chamada Margaret MacDonald, que inventou essa questão, e tudo errado, irmãos, né? O dispensacionalismo vai nascer por calvinistas, é isso que você tem que estudar. John Nelson Darby era calvinista e outros, tá? Então tomar cuidado com isso, e separar bem essa questão do dispensacionalismo, porque ele tem várias interpretações, várias faixas de interpretação que devem ser respeitadas, né? Tá aí o André participando. A marca da perseguição da grande tribulação é esse texto, o ápice da grande tribulação, né? O Dr. Imalgo fala sobre isso também. Satanás preso, só olhar no mundo a situação que a gente vê, o caos, né? É o que eu disse. Se Satanás está preso e o mundo está desse jeito, se ele tiver solto, o que ele faz então? Né? Gente, pelo amor de Deus, né? É claro que ele não está preso, as ações mostram isso, que ele não está preso, tanto nos evangelhos, mostram claramente que isso ainda vai acontecer. Quem tenta interpretar em um milênio, né, de forma alegórica, né, que nós estamos vivendo o milênio, irmãos, é o reino de Cristo, né? Concordo, o reino de Cristo está estabelecido pela igreja na terra, também concordo. Mas o milênio para mim é literal, tá? Eu sou pré-milenista histórico e eu discordo da visão que interpreta que nós estamos vivendo o milênio e Satanás está preso, irmão. Está preso onde? Não tem base nenhuma para isso. Se seguir a regra da hermenêutica, da interpretação, Apocalipse 12 não está falando disso, irmão. Então, vamos com calma, né? Eu respeito a interpretação dos irmãos, mas para mim, Apocalipse capítulo 12 é futuro, está falando de algo lá na frente, e não tem nada a ver com Maria, não tem nada a ver com Eva, tá? E para mim também não tem nada a ver com a igreja, porque se você admitir que a igreja, nós vamos entrar em outra interpretação aqui da igreja, passando pelo período da grande tribulação por causa da questão dos 1260 dias. É claro que alguns vão admitir que vai passar, né? Tanto o pós e o mídia admite que vai até o meio, né? E tem os pré-ira um pouquinho mais. Vamos lá. Vamos aos textos. Vamos lá. Mais um texto. E quando o dragão viu que fora lançado na terra, perseguiu a mulher que dera a luz ao filho. Olha que interessante, hein? Vamos voltar. Então, quando o dragão foi lançado na terra, ele perseguiu a mulher que deu a luz ao filho. Então, para mim, a mulher é Israel. É Israel que será perseguido nesse período. Tá? E não a igreja, como muitos interpretam,
ali, porque alguns vão interpretar que isso aconteceu na perseguição de Nero, que incendiou Roma, e os outros imperadores, Domiciano, e tantos outros começaram a perseguir a igreja, né? Mas nós temos que voltar a entender que o próprio texto do capítulo 12 de Apocalipse, ele vai dizer que Jesus já havia sido arrebatado, ou seja, já tinha sido levado, morto, o cordeiro não estava mais ali, né? E quando o dragão então viu que foram lançados até, perseguiu a mulher que dera à luz o filho, tá? O filho homem, o filho varão. Então, para mim, essa mulher é Israel, porque Jesus nasce em Israel, a lua debaixo dos pés da antiga aliança. E Malaquias 4:2, e para vós que temeis o nome do Senhor, nascerá o sol da justiça, representando ali o evangelho, tá? Eu não considero que ali seja a igreja. Quem considera que ali seja a igreja, estaria colocando a igreja, então, nessa fase aí da grande tribulação, ok? Olha para vocês verem quanta coisa, hein? Tem muita coisa sobre o assunto. Vamos lá, queridos, vamos lá ver como é que está aí. O André participando, o André ama esse tema, né, André? Os 100 primeiros anos, o dispensacionalismo foi produzido por calvinistas, exatamente. Isso está em fatos provados na história, que exatamente os dispensacionalistas, até porque, o André tem razão, a escatologia no meio pentecostal, digamos assim, né, vai depois do século XIX, na verdade. Né? No final do século XVIII para o século XIX é que começa a crescer essa questão. Quando vem o movimento pentecostal, já havia muitos dos dispensacionalistas, muitos intérpretes, muitos pais da igreja eram pré-milenistas, irmãos. Né? Então, quem faz acusações aí, é claro que tem muito erro, tá? Não posso falar que não tem muito erro. Tem muito erro de interpretação também de alguns aí sobre Apocalipse. Na dispensação tem, de forçar a igreja nos tempos de hoje, que a igreja que vai ser arrebatada é Filadélfia, né? E de trazer aquelas igrejas para esse tempo, e eram igrejas históricas, e aí vai trazer uma problemática enorme. Quem fez isso errou em data. E se nós olharmos o quadro, quem vai identificar que igreja estão vivendo? Hoje seria Laodiceia, né? Igreja apostata, igreja fria, igreja sem temor nenhum, né? Mas vamos com calma. Isso é uma interpretação equivocada, tá? Aquelas igrejas históricas existiram de fato, e nós temos que segurar um pouco. Vamos lá. Vamos seguir aqui no texto, queridos. Vamos lá ao texto, passando aqui, para você poder ver o texto. E foram dadas à mulher 2 asas de grande águia, para que voasse para o deserto, ao seu lugar, onde é sustentada por um tempo e tempos, e metade de um tempo, fora da vista da serpente. Olha aí, queridos, olha aí. Porque tem gente que vai interpretar esse texto aí como a ida de Jesus para o Egito, longe de Herodes, tipificando que a serpente ali seria Herodes. Não bate, irmão. Por quê? Estamos falando, olha aqui, olha o texto, por um tempo e tempos e metade de tempo. Essa expressão, quando aparece tempos, tempo e metade de tempo, sempre vai estar ligado aos 1260 dias. Ok? Essa expressão sempre vai estar ligada a isso. Então não pode ser Jesus indo para o Egito, tá? Mas sim Israel sendo guardado na grande tribulação. Ok, irmãos? Então, para o Dr. Wimalvo, ele acredita que isso é futuro e que Israel será guardado durante 3 anos e meio, ok? Da ira do anticristo, da ira do diabo na grande tribulação. Vamos lá? Olhando aqui para o próximo texto, eu vou colocar aqui na tela, né? Bem grande para você acompanhar. E a serpente lançou da sua boca atrás da mulher água como um rio, para que pela corrente a fizesse arrebatar, né? E a água aqui pode estar ligada, sim, à guerra, pode estar ligada à fúria do inimigo, né? Com ataques ferozes. A água aqui pode representar isso, e algumas vezes simboliza o mundo. Então ela pode representar aqui essa fúria, uma guerra contra Israel nesse período. Para o Dr. Wimal,
isso representa a guerra que será feita contra Israel nesse período, ok? O inimigo indo para cima para destruir Israel, tá? Vamos seguir aqui. Próximo texto. Vamos lá. E a terra ajudou a mulher, e a terra abriu a sua boca, e tragou o rio que o dragão lançara da sua boca. Aí começa um livramento, né? Sobre a mulher, que para mim aí não é a igreja, é Israel. E vem um grande livramento, ok? Vamos seguir com o texto. E o dragão irou-se contra a mulher, e foi fazer guerra ao remanescente da sua semente, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus Cristo. Vamos lá, voltando aqui, para muitos, queridos, se posicionam que essa questão daqueles que guardam o testemunho de Jesus Cristo seria a igreja. Porque para muitos intérpretes aqui, olha que coisa interessante, vai dizer que o dragão vai se irar contra a mulher, vai fazer guerra ao remanescente da sua semente, os que guardam os testemunhos de Deus e têm o testemunho de Jesus Cristo. Para o Dr. Grimaldo, trata-se de judeus que se converteram, tá? Após a pregação das duas testemunhas no Apocalipse capítulo 11, que são mortas e depois são vivificadas por Deus. E segundo o Dr. Grimaldo, da pregação deles vão se converter os 144 mil que vão ter o selo de Deus, e o inimigo não poderá lhes fazer dano algum durante tempo, metade de um tempo e tempo, ou seja, 1260 dias, voltando ao Apocalipse 12 de novo, e que seria esses judeus convertidos, guardando agora o testemunho de Deus, a lei, e o testemunho de Jesus Cristo. Então muitos intérpretes concordam que aí se trata de Israel, tá? Porque não precisaria, se fosse a igreja, falar sobre o mandamento de Deus e o testemunho de Jesus Cristo, tá? Só o testemunho de Jesus Cristo por si só, para a igreja é o Novo Testamento, é essencial. Então para muitos, aí são judeus convertidos nesse período aí da grande tribulação. Vamos lá na sequência. E o dragão parou sobre a areia do mar. Ok? Então está aqui, o diabo vai parar sobre a areia do mar, ou seja, acaba-se ali o seu movimento. E nós temos fechado Apocalipse capítulo de número 12. Nossa, irmãos, como nós somos, né? Vamos lá. Essa visão preterista não encaixa, né? Só pela data que ele foi escrito. Perfeito. Então, quem considera que Apocalipse 12 tem ligação com Isaías 14, Ezequiel 28, me desculpe, é muito fraca essa interpretação, tá? Quem considera também que ele é o cumprimento lá dos períodos históricos da igreja, pós-apóstolos e perseguição do Império Romano, também não encaixa de forma nenhuma, tá? E quem nega que nós estamos falando, que João está vendo batalhas espirituais, potestade, porque a teologia liberal hoje nega tudo isso. O pessoal está negando o diabo, está negando o anjo, está negando tudo. A teologia liberal, que acabou com muitas igrejas na Europa, entrou no Brasil e está acabando com uma geração aqui que não acredita em mais nada, né? Então existe, João está vendo um descortinar do mundo espiritual, de batalhas espirituais contra a igreja, contra o povo de Israel, e é isso que ele está vendo, é isso que Daniel viu, gente, tá? No capítulo de número 8, 9, é isso que ele vai ver. As batalhas citadas lá do príncipe da Pérsia em Daniel, não está se referindo a um rei, o príncipe da Pérsia, como muitos interpretam, não. Gabriel desceu do céu e foi detido por um rei da Pérsia, irmãos? Aonde existe isso? Não existe a mínima possibilidade disso, batalhando no céu, né? Ou seja, uma hora interpretam, querem dar o senso pleno que querem, outra hora não querem, né? Então fica claro, né? Forçada demais, né? Pegar Ezequiel 28, Isaías 15 é forçar demais. Então, para mim, queridos, Apocalipse capítulo 12 é Israel. A mulher ali, para mim, é Israel.
e não a igreja, porque eu citei algumas fontes mostrando que para mim ali é Israel e não é a igreja. Há aqueles que interpretam que é a igreja. Então nós vamos considerar a questão de Eva, que nós citamos aqui, e vamos considerar também a questão do corpo de Cristo nascendo ali. Gente, não dá. Então ficaríamos, passamos um pente fino, ficaríamos entre Israel e igreja, tá? Mas para mim, você encaixar a igreja ali, você vai ter que jogar a igreja nesse período aí, futuro, tá? Vai ter que jogar a igreja nesse período futuro e não vai poder considerar o milênio alegórico. Não dá para considerar que Satanás já está preso. Satanás não está preso, né? A ação dele está retida, irmão. Retida como, irmão? Retida que jeito? Olha o mundo, olha o caos do mundo, olha a desgraça do mundo. Mas tudo isso é um homem, né, pastor? É um homem, mas existem forças por trás, sim, operando malignas que os cristãos não estão enxergando. É isso que João está vendo, lutando contra a igreja, lutando contra o povo de Deus. É isso que existe. Bom, queridos, por hoje é só. Apocalipse capítulo 12. Nossa, ficamos um tempão aqui. Você pode, eu vou jogar no meu canal do YouTube, você pode participar lá de novo, tá? Você pode entrar, você pode curtir, comentar e compartilhar. Vai ser um prazer muito grande. Voltaremos com outros temas do Apocalipse aqui. E no próximo eu quero entrar no capítulo 13, a besta, ok? Nós vamos estudar juntos sobre isso, gente. Vem muita coisa por aí. Temos que aproveitar que os irmãos estão parando para estudar finalmente, né? Quem diria, infelizmente no meio dessa calamidade, né? Mas os irmãos estão parando para estudar. Isso é maravilhoso. Forte abraço aí ao André, grande estudioso de escatologia, né? Está fazendo o seu TCC, muito bom, sobre a questão do milênio, sobre a questão da igreja, sobre dispensacionalismo, aliancismo, e está de parabéns também. E a todos os irmãos, lembrando que eu respeito a interpretação sobre a questão da possibilidade de ser igreja, eu até respeito também, tá, irmãos? Respeito também, mas não pretérito, futuro, porque pretérito nós vimos que não vai encaixar de forma alguma, tá? Não dá para encaixar se você seguir o fluxograma do texto, se você seguir a narração, não tem jeito, gente, né? A não ser que você faça um malabarismo muito grande sobre o texto. Forte abraço, queridos, aqui do pastor Daniel. Beijo no coração de todos aí. Tenham uma boa noite. Vamos orar por todos em nome de Jesus. Que você possa aí nos apoiar para continuar levando a palavra de Deus. Deus abençoe.